Morreu essa semana Mário Jorge Lobo Zagallo, o único tetracampeão mundial de seleções da história, o maior nome ligado à seleção brasileira, que deixou um grande legado na história da amarelinha, principalmente na Copa de 70. Mas saiba que àquela altura o Zagallo já tinha sido bicampeão do mundo como jogador em 1958 e 1962 e se aposentou anos depois. Só que às vésperas do início da Copa de 1970 no México, João Saldanha, que era o técnico, saiu do comando e o convite chegou até o velho Lobo. E ele aceitou, é claro. E não só aceitou, como também soube usar aquele timaço, colocando os melhores jogadores em campo. E esse vídeo é justamente sobre essa história. Mas antes disso, vou te pedir um favor. Me adianta o like se você já conhece o Planeta Futebol Clube. Se não conhece, já se inscreva aí no canal, ative o sino das notificações. Quando eu peço o like aqui no início do vídeo é porque realmente muita gente, apesar de estar gostando do vídeo e estar assistindo até o final, né, me mandam mensagens e colocam nos comentários, esquecem de deixar o like, então já peço para adiantar agora no começo. E lá no final, se eu lembrar também, eu vou pedir para você que preferiu deixar o like lá no final. Apesar do bicampeonato mundial em 1958 e 62, a seleção brasileira vinha de um fracasso histórico na Copa de 66, quando caiu ainda na fase de grupos. Então, após uma eliminatória tranquila, o Brasil foi fazer sua preparação lá mesmo no México, há 30 dias antes do início do Mundial. E essa preparação é muito elogiada até hoje, mais ou menos como foi a preparação da seleção alemã aqui no Brasil em 2014. Àquela altura, é claro, o Zagallo já tinha feito a convocação dos jogadores, já tinha preparado a equipe fisicamente e principalmente taticamente. E o que chamou a atenção daquela seleção até hoje, mais até do que o talento nato dos jogadores, foi a inovação tática do velho Lobo. O estilo de jogo ofensivo ia contra algumas ideias que estavam ganhando força naquela época, principalmente após o título aí da Inglaterra na Copa do Mundo de 66, da Alemanha também, que foi vice em 66, estava obtendo mais sucesso ali dentro do futebol europeu e amistosos de seleções, e a Alemanha também, que foi campeão da Euro em 72. E também por conta do fracasso da própria seleção lá na Inglaterra. O Zagallo não quis saber dessa história de trocar o talento brasileiro pela força europeia e colocou os melhores jogadores em campo. E como resultado disso, foram 3 vitórias nos 3 primeiros jogos da fase de grupos. Justamente nessa fase aí que o Brasil caiu na Copa anterior. Na estreia contra a Tchecoslováquia, o comandante colocou em campo o goleiro Félix, os defensores Brito, Piazza, Carlos Alberto Torres, o Capita, e o Everaldo, além da cavalaria da frente, com Clodoaldo, Gerson, Tostão, Rivelino, Jairzinho e Pelé, um time extremamente ofensivo. E deu certo, o Brasil venceu por 4-1. Depois uma vitória difícil em cima dos campeões do mundo, os ingleses, por 1-0 com gol do Jairzinho. Para fechar com chave de ouro nessa tremenda fase que o Brasil foi eliminado na Inglaterra, uma vitória por 3-2 em cima da Romênia. Classificado para a próxima fase, para as quartas de final, a seleção brasileira agora tinha pela frente a seleção peruana, comandado pelo brasileiro Didi, que foi companheiro do Zagallo, campeão do mundo em 58, e aquela foi uma das partidas mais difíceis da seleção brasileira em todo aquele período ali. Para aquele jogo, o Marco Antônio entrou no lugar do Everaldo na lateral esquerda, e o Zagallo teve que fazer outros ajustes de posicionamento dos jogadores do meio para frente, mas não tirou ninguém. E como resultado disso, um jogo bem eletrizante que terminou com vitória brasileira por 4-2 com gols do Rivelino, Jairzinho e 2 do Tostão. A Copa de 70 também serviu para acabar com alguns fantasmas, como por exemplo o Uruguai, que havia traumatizado toda aquela geração do Zagallo com aquele título em 1950 em cima do Brasil aqui no Maracanã. Mas agora era a hora da vingança. No último jogo do Brasil, no estádio Jalisco, lá em Guadalajara, cidade que acolheu a seleção e até hoje tem uma admiração enorme pelo nosso futebol, uma vitória de 3-1 de virada. E apesar do susto logo no início, Clodoaldo, Jairzinho e Rivelino fizeram os gols que levaram aquela seleção até o estádio Azteca, na cidade do México, para a grande final da Copa do Mundo de 1970 contra a Itália. E só um aviso rápido antes de te contar como foi essa grande final aí com o Zagallo no comando, só para te lembrar também, se você já conhece aqui o canal, esse vídeo aqui vai parar lá na playlist chamado Replay das Copas, onde eu coloquei aí os primeiros vídeos do canal que eu falei sobre campanhas de várias seleções na história da Copa do Mundo e curiosidades sobre eliminatórias. Por exemplo, a classificação da Iugoslávia na Copa de 90, a campanha aí da seleção da Alemanha na Copa de 2002, do Brasil em 2006, a grande Holanda de 74, entre outras seleções aí como a Croácia em 98, por exemplo. Então eu vou deixar como recomendação também lá no final do vídeo. E pela terceira vez na vida, Zagallo ia para uma final de Copa do Mundo. Se em 1958 foi contra a Suécia, em 1962 contra a Tchecoslováquia, agora em 70 pela frente, os italianos, que assim como os brasileiros eram também bicampeões do mundo. Uma final de Copa colocando frente a frente duas seleções campeões mundiais
mas significava àquela altura a conquista em definitivo da Taça Jules Rimet, conforme haviam concordado aí as federações e confederações da época. Para a grande final, a volta de Everaldo pela esquerda. Em um primeiro tempo difícil e duro de se jogar, ainda assim Pelé de cabeça abriu o placar e já no fim da primeira etapa, Boni Senha deixou tudo igual. Mas aí veio o segundo tempo e aquela seleção mágica, que até hoje é considerada a melhor de todos os tempos por vários críticos da bola ao redor do mundo, fechou aquela Copa com chave de ouro, da mesma maneira que tinha começado ela. O final para aquela seleção não poderia ter sido outro, e com gols do Gerson, Jairzinho, que até hoje é o único jogador que marcou gols em todas as partidas de uma única edição de Copa, e do capitão Carlos Alberto Torres, o Brasil fechava o placar em 4-1 e se tornava a primeira seleção tricampeã mundial. Zagallo teve uma contribuição absurda com essa seleção aí de 70, tanto que até hoje ela é citada por muita gente como grande referência do futebol bonito. Mas o velho Lobo não parou por aí, porque ele ainda fez parte da seleção tetracampeã da Copa do Mundo lá de 1994 como coordenador técnico e ainda por cima assumiu a seleção como técnico de novo para a Copa de 98 e chegou até a final. E aí, o que você achou desse vídeo? Coloca sua opinião aqui embaixo nos comentários, deixa sua sugestão também aqui. Então eu vou ficando por aqui e se você não deixou o like lá no começo e assistiu até agora, deixa aquele like aí, por favor. Eu vou ficando por aqui, fica ligado aí na playlist. Valeu e até a próxima.